E aí galera, beleza? Mais um super especial com assunto trocado, né? Aquelas bandas que eu curtia e deixei de ouvir. Ah, isso é interessante, hein? E sei lá que eu vou criar polêmica nas minhas? Então vamos lá, vamos começar com a primeira. Bon Jovi. Bon Jovi. Puta que pariu, meu. Esse cara, depois do New Jersey, só fez merda. Pra não falar que ele não fez merda, ele... Se pegar todos os discos lançados, do Keep the Faith até esse que vai sair agora, acho que em outubro, dá pra fazer um álbum de 12 músicas. Eu pego 2 músicas do Keep the Faith, pego umas 3 músicas do Bounce, pego uma do Lost Highway, uma do Have a Nice Day e faço um disco. Esse cara deixou de ser rock, mas não só pelo som da banda, pela atitude dele, né? Ele achou que ele virou muso das balzaquianas encalhadas e foi isso. Ele é um cara que perdeu tudo aquilo que ele tinha de rock quando eu conheci a primeira vez, que eu vi ele ao vivo no Super Rock 84 no Japão. Bon Jovi abriu aquele festival que teve Bon Jovi, Envy, Scorpions, Whitesnake. Então é uma coisa que eu deixei de ouvir realmente, eu não escuto. Quando eu vou escutar algum disco do Bon Jovi, eu costumo ouvir o primeiro, que eu gosto muito, pra mim a melhor música do Bon Jovi lá, gravada em disco oficial, que é a Shot Through the Heart, porque a melhor música do Bon Jovi, pra quem não sabe, ela está naquele box, 1 milhão de fãs não podem estar errados, e ela saiu, se não me engano, no single da Wanted Dead or Alive. Essa música se chama Edge of Broken Heart, é um lado B total, C, que ele nunca tocou em... Mas pra quem quiser ouvir, pode ter certeza do que eu tô falando. Se você gosta de hard rock, é a melhor música do Bon Jovi, Edge of Broken Heart. Então é uma banda que eu nunca mais ouvi, não vou ouvir, não vou em show. Acho puta de uma... Ele estragou a carreira dele dentro do rock, né? Mas pra ele foi bom, né? Porque ele perdeu... Ele saiu do hard rock, que ele chegou a ser um... Como posso dizer? Ele era um exemplo na época do Slippery, né? Aquele multi-platinum álbum que eu gosto, acho legal, apesar de que eu não aguento mais ouvir Living on a Prayer, Shot for the Heart, Wanted Dead or Alive. E também Bon Jovi também foi responsável de uma das piores baladas que existe no hard rock. O Bon Jovi assinou várias, I'll Be There For You, Never Say Goodbye, aquela Always, Bed of Roses, pelo amor de Deus, terríveis. E gosto de Only Lonely, por exemplo, do 7800, que é uma música que é bem legal. Quer dizer, Bon Jovi pra mim vai do primeiro álbum até o New Jersey. Depois, carreira abaixo, não vou ouvir, acho uma bosta e acho ele um I Wanna Be Bonovox. Ele poderia ter se inspirado em outros caras, né? E depois, além de tudo, aquilo que eu vou falar, perdeu a atitude total. Uma outra banda que eu ouvi muito, assim, me empolguei no início e hoje não ouço e tenho vergonha de dizer que um dia eu gostei dela. Estamos falando do Guns N' Roses. Eu, quando tinha 18 anos, foi lançado o álbum Appetite for Destruction. E esse álbum me marcou muito minha vida, porque eu fiz minha primeira viagem para poder ver shows fora em 88. E, eu fui para Los Angeles, eu assisti o Monsters of Rock americano, que tinha Van Halen, Metallica, Scorpions, Dokken e Kingdom Come. 2 vezes. E tinha uma rádio em Nova York que chamava Z-Rock, tinha uma rádio em Los Angeles que chamava KNAC. Cara, o álbum do Guns N' Roses era tocado na íntegra, toda hora, era de cada 10 músicas tinha uma do Guns N' Roses. E o Guns N' Roses virou um exemplo. E eu realmente, que estava na faculdade na época, eu tinha aquele fichário que tinha uma foto do Axl. Eu me envergonho disso, porque é uma banda, pra mim, superestimada, que fez muito pouco pro rock pra ter a fama que tem. E eu fui me dando conta disso, que aquela popularidade, que é uma coisa que me irrita profundamente nas bandas de rock, quando ela chega a atingir um público que nem sabe o que é rock, aquilo me incomodava muito. E a primeira atitude que eu tive do Guns N' Roses foi no Rock in Rio 2. Eu assisti o primeiro show do Guns N' Roses e eles estavam para lançar o Appetite, né? E eles tocaram, se não me engano, depois
do maior lixo que tem na música, na minha opinião, que chama Billy Idol. Eles tocaram acho que depois do Billy Idol, no primeiro dia. E eu assisti o show inteiro do Guns N' Roses, aqueles shows intermináveis. E tocou Knocking on Heaven's Doors, You Could Be Mine, Civil War, já tava tocando já, que eu acho uma puta música legal. E o show ok, mas eu já fiquei meio assim, falei, porra, essa banda falta aquela pegada do Hits de 88, daquele vídeo que passou na MTV, né? E aí teve o Dia do Metal, não sei se você lembram, que tocou Megadeth, Queensryche, Judas e Guns N' Roses, né? Tá no fogos aqui agora, pô. Cara, depois daquele show do Judas, eu me neguei a ver o Guns N' Roses. Eu falava, não pode ser o Judas Priest com toda essa história, com toda essa bagagem, com toda essa atitude na turnê do Painkiller, abrir para Guns N' Roses. Eu me neguei a ver, então eu não assisti o segundo show. Daí em diante, essa banda pra mim não existe, eu não gosto, não ouço e me envergonho de ter um dia falado, puta, eu gostava de Guns N' Roses. É uma banda que hoje não me diz nada. Eu acho que eles são superestimados e fizeram muito pouco para ter a fama que tem. E por último, a outra banda que eu não ouço mais, eu acho que essa banda está mais ligada à atitude deles no meio dos anos 90. É uma banda que é a maior banda de heavy metal da atualidade hoje no mundo, que é o Metallica. Eu acho que Metallica, hoje que você falar qual a maior banda de metal, é a Metallica. Porque o Iron Maiden, pra mim, é a maior banda de metal de todos os tempos. Mas o Iron Maiden é diferente do Metallica, né? O Metallica tem mais público que o Iron. O Iron tem os fãs. Ele tem ali, os seus 5, 10% de rockistas, mas os outros 90% é tudo louco, alucinado, torcida organizada. Metallica não. Metallica tem meia dúzia de fãs, conheço um, Alexandre Grunheit. Deve ter mais uns 5 que eu conheci em 28 anos de loja, que são fãs de Metallica. E o resto é público, entendeu? Mas o Metallica perdeu toda a essência, né? O Metallica criou uma essência despojada, largada, metal, que quando surgiu com Kill 'Em All, o primeiro álbum de thrash da história, eu dou o maior valor, eu respeito demais. Aí depois veio Hide the Lightning, Master of Puppets. Pra mim veio o melhor álbum do Metallica, Injustice for All. Foi quando eu tive o prazer de assistir a turnê do Metallica em 88, era pré-Injustice, né? E quando o Metallica veio pro Brasil em 89, eu falei pra muita gente que depois do Kiss a banda que eu mais gostava era o Metallica, mas tinha aquela atitude heavy metal e tal. De repente apareceu o Black Album, que eu não acho ruim, mas até legal, bacana, mas aí começou aquelas baladas, aquele puta monte de clipe na MTV, porque pra quem não sabe, o Metallica, até o Injustice, que foi o primeiro clipe deles, que foi o One, o Metallica não fazia clipe, entendeu? Ele era raiz pra caralho, e aquilo empolgava a gente, que era metal, aquela camiseta que eu tinha alcoólica. Aí depois do Black Album, você vê que mudou totalmente, eles entraram pro mainstream, e a gente esperava que eles iam manter aquilo, né? Aí veio Load, Reload, e um dia eu tava aqui na loja, eu assinava aquela revista Kerrang, e eu recebia a revista Kerrang aqui na loja. E tinha uma foto um dia do Lars Ulrich falando que o Metallica nunca foi uma banda de heavy metal. Aquilo pra mim foi o... E a partir daí o Metallica pra mim não existiu. A melhor banda de heavy metal de todos os tempos, na minha opinião, também tem um título muito forte. Dos 2 piores álbuns de heavy metal da história, que é o Santenger e o Lulu. Então, depois quando entrou o Trujillo, veio aqueles 2 álbuns Metallica, o Hardwired e o Death Magnetic, que isso ok, não ouço. Então é uma banda que eu não ouço mais, não vou mais em show, não curto, mas não me arrependo de ter gostado. O Metallica até o Injustice eu acho um maravilhoso. Harvester of Sorrow, Injustice for All, e a melhor música do Metallica pra mim, que é Eye of the Beholder, que tá naquele disco. Então é outra banda que eu também não ouço mais. Respeito, tem história, foi assim, só que perderam a atitude. E pra mim, banda de heavy metal com o nome Metallica sem atitude, não vai. Então são essas 3 que eu ouvia e deixei de ouvir. Beleza? Abração, e tem um monte de convidado aí falando, dando opinião deles. Valeu, galera. Grande abraço e muito obrigado pela audiência. Beleza aí? Tema controverso desse especial, porque ele é o inverso
do especial anterior do RMH. No anterior a gente falou de bandas que a gente não curtia e passamos a gostar. E esse é o invertido, é a mão invertida daquele. É banda que a gente gostava, adorava, acompanhava, comprava material, vibrava em show, mostrava para os outros, tinha orgulho de escutar, gravava em coletâneas. Tudo que você puder pensar que um fã que gosta muito de uma banda faz. E hoje em dia não acompanha tanto, perdeu aquele encanto, ou mesmo não gosta mais, deixou de curtir como curtia antes. E a minha primeira é a que mais vai dar problema, falo problema porque no Brasil só tem fã dessa banda, é o Iron Maiden. E eu explico, até o Fear of the Dark, todos os discos do Iron Maiden me impactaram, eu acompanhava como fã, fui em shows, tudo, lembro do show da época do Fear of the Dark no Palmeiras, e assim, eu conversando com um amigo meu, inclusive tocou comigo e com o Edu Lucena na banda Swing Fire, estudou com a gente direito na FMU, o Adalton Ribeiro, guitarrista, advogado, e o Edu, baixista, advogado, né? Ele falando comigo assim esses dias, ele falou, pô, mas você vai falar banda que você largou, aquela banda que se vier nem no show você vai, porque aí você detesta. E eu não posso falar isso do Iron Maiden, que eu acabei de ver o ano passado no Rock in Rio, né? E não tem como falar da performance da banda, você, mesmo eu perdendo o encanto, não curtindo mais como eu curtia, escutando pouquíssimas vezes, acho que eu escuto mais Paul Di'Anno solo, ou até coisas do Bruce Dickinson solo do que Iron Maiden. Iron Maiden, as músicas que eu falo que eu gosto até hoje, que essas eu não largo, Total Eclipse, que eles infelizmente deixaram de fora do repertório regular do The Number of the Beast. Total Eclipse, um crime eles terem deixado essa música fora, colocaram a Gangland, nada contra a Gangland, mas pô, Total Eclipse é demais. Outra música é Moonchild, do Seventh Son, essa música eu adoro, é muito boa também. Deixa eu pensar, outras que eu escuto, uma que todo mundo vai até tirar sarro da minha cara, que eu adoro, é Hooks in You, do álbum que completou 30 anos, e não é todo mundo que acha legal, que é o No Prayer for the Dying. Essa Hooks in You eu gosto pra caramba também. Flight of Icarus é uma que sempre teve nas minhas preferidas do Iron Maiden, e assim, alguma outra coisa, mas é uma banda que depois do Fear of the Dark eu perdi o encanto. Eu não ligo, nunca deixei de falar que eu sou da turma do Judas Priest. Eu prefiro um metal, um heavy metal com palhetada abafada no Mi, que tem aquele ran-can-can-can-can. Isso o Iron Maiden não tem tanto, essa palhetadona abafada no Mi. Até teve algumas coisas na carreira, a própria Total Eclipse tem, no Power Slave tem algumas coisas, mas não é o forte do Iron Maiden, o heavy metal com palhetada abafada. Então eu até brinco que tem um heavy metal e tem um metal do Iron Maiden, que é uma das maiores bandas de todos os tempos, todo mundo sabe, mas eu particularmente não vibro mais, né? Eu acompanho, sei o que fazem, tudo, porque todo mundo sabe, eu trabalho com isso, só que eu não vibro mais com essa banda. Então assim, quase todos os brasileiros é a banda mais falada no heavy metal, Iron Maiden e Metallica, mas eu não vibro tanto. O mesmo caso acontece com, já que eu citei o Metallica, acontece com o Megadeth, uma banda que tempos atrás eu falava, prefiro Megadeth do que Metallica. Tinha camiseta, comprava, via acho que 9 shows da banda e depois perdeu o encanto. É uma banda que eu não escuto mais, sei lá, músicas do Megadeth que eu escuto. Angry Again e Tornado of Souls, só isso. Conheço o disco com Kiko Loureiro, lógico, que era do Angra, ganhou Grammy pela primeira vez, é muito bem gravado, estrutura musical legal, mas é uma banda que não me cativa mais. Eu não sou aquele fã ardoroso mais do Dave Mustaine, e hoje em dia eu falo que se tivesse a disputa eu não falaria mais, você prefere Metallica ou Megadeth? Eu falo Metallica. Metallica é a maior banda de metal do mundo, né, em todas as áreas, é o Metallica, não é nem o Iron Maiden. Outra que eu também era assim fanático no começo, pulando o primeiro álbum, até que eu falei
no RMH anterior, né, de discos de estreia que não são tão cultuados, é o Dream Theater. O Images and Words é o maior clássico do estilo prog metal, sempre vai ser, mas é uma banda que eu larguei já faz muito tempo. Eu lembro que eu gostei do Awake, depois até quando eles vieram para o Brasil, a gente fez uma matéria para a Road Crew, que hoje se chamaria de collab da imprensa, com a música, porque foi o Ricardo Confessori no Angra, na época eu era road dele, o Cláudio Vicentinho, editor da Road Crew, tinha sido road de batera do Ricardo Confessori, a gente juntou ele com o Mike Portnoy, lá no Clube Aramaçã em Santo André, que foi o show. Aí a gente fez uma matéria cruzada, o Confessori entrevistando o Portnoy, que saiu numa Road Crew bem antiga, muito antiga. E aí o Road também mostrou a bateria pra gente, todo o equipamento do Portnoy, então a gente ficou nos bastidores do Dream Theater. Naquela época eu acompanhava muito a banda. O dia que eu sofri acidente de carro, em 1994, que eu perdi a visão total do olho esquerdo, até o amigo que perguntou aqui se eu era cego, do olho esquerdo eu sou sim, não enxergo nada, e tenho problema nesse olho também. Fotofobia, por isso que às vezes eu uso óculos escuros, a maioria das vezes, porque tem a luz na minha cara, né? E então no dia que eu sofri esse acidente, em 1994, eu estava escutando o Dream Theater, quando o cara passou no farol vermelho e eu, bati na lateral do carro do cara, estourei meu olho, quebrei minha mão, coloquei uma placa de titânio com 8 parafusos, não toco mais bateria por causa disso, e o Dream Theater, eu não sei, ficou na minha cabeça aquele momento. Depois aí passou um tempo, eu não sei se isso influenciou ou eles ficaram muito chatos. Eu sei que juntando as duas coisas eu não escuto mais. Todas as vezes que veio depois para o Brasil eu só assisti no Monsters of Rock de Ibirapuera, porque era festival, e eu nunca mais assisti ao vivo essa banda. Não tenho nada contra, mas eu parei de acompanhar. Outra que eu não tenho nada contra, fui muito fã nos primeiros álbuns, é o Bon Jovi. O Bon Jovi é por causa da música dele que ficou chata. Tanto que eu gosto de alguns discos, sei lá, as músicas, a última música que eu gostei dele, de gostar mesmo, foi a Everyday. Então eu gosto de Damned, Keep the Faith, Everyday, não são músicas, sei lá, básicas, daquele beabá chavão. Mas os primeiros álbuns, até o New Jersey, quando eu assisti pela primeira vez no Hollywood Rock no Morumbi, que teve o Marillion na abertura, Marillion que eu também gosto muito, o Bon Jovi de ruim para mim só tinha baladinha. O resto era uma ótima banda de hard rock. Depois ele foi pegando outro caminho, né? E aí, assim, coisa recente não dá para ouvir. Então eu digo que eu parei de acompanhar. Quando vem ao vivo eu não assisto mais, porque eu falo, eu assisti o show da turnê do New Jersey. Para que eu vou assistir o Bon Jovi parecendo o Roberto Justus querendo ser o Bonovox? Eu não vou, e fazendo um sonzinho xoxo, rockinho, não dá. Ele é o bom moço, é gente boa, legal, mas eu não preciso ver country, essas papagaiadas pop, querendo ser U2, eu tô fora. Então não acompanho mais. O que eu escuto é essas músicas aí, sei lá, até o Bounce eu gosto de muita coisa do Bon Jovi. Depois eu parei de acompanhar, não gosto de nada recente dele. Ele lançou música aí recentemente, eu não quis ouvir, eu nem escutei, não vou resenhar, porque eu estava fazendo resenha, estava dando, sei lá, 5, 4, 3, 2, aí eu parei, falei, chega, não quero nem ouvir mais isso daí, esse clipe novo, até na pandemia, tem uma boa mensagem, pelo que me falaram, mas eu não assisti e não escutei a música, não me interessa mais essa banda, não gosto mais, rockinho não dá. E por último, uma que assim, eu larguei mesmo, não suporto, não gosto mais e não assistiria se viesse ao vivo, nada, não quero fazer entrevista, já tentei fazer, foi cuzão, desculpa o palavrão, que é o Morbid Angel, o David Vincent no caso, né, que tem até o I'm Morbid com o Bill, né, o guitarrista brasileiro que reside nos Estados Unidos, né, Bill Hudson, e não vou assistir isso aí se vier, não quero saber do Morbid Angel. E quando eu comecei a escutar som mais extremo, quando eu tinha o apelido até de Slayer, né? E que o Cláudio Fortuna, que me deu o apelido de Slayer, eu tinha demo tape do Morbid Angel, eu tinha a Hellspawn,
Na época que a gente fazia, eu e os irmãos Tabus, o Caio e o Conrado, a gente fazia o fanzine Deathcore. A gente adorava Morbid Angel, depois Altars of Madness, show no Damashok em 1991, acompanhava o Trey Azaghal, o trabalho de todos do Morbid Angel. A gente tinha orgulho de falar que era fã de Morbid Angel, te enchia a boca para falar. Hoje, se vier tocar no meu vizinho, eu não assisto, peguei bronca mesmo. Quando eu quero recorrer a som tipo isso, eu escuto Celtic Frost, Massacre americano, né? O Massacre americano, escuto, sei lá, Vader, o próprio Death do Chuck, eu escuto, mas Morbid Angel tá arriscado. Se tocar no meu vizinho, eu não assisto o show. Então, teria até outras, mas eu vou parar por aqui, que já vai dar muita polêmica com todo mundo, inclusive com os convidados que a gente vai ter aqui. E eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários, fora dar uma de hater e xingar pelas escolhas dos outros, quais você gostava e largou mão. Não precisa falar que odeia, que nem eu falei que odeio Morbid Angel. Largou mão, que nem eu larguei mão das outras. Não tem mais aquele encanto com Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Bon Jovi. Acabou o encanto. E assim, qual é o seu exemplo? Escreve aqui embaixo e depois vamos ver os convidados, que são muitos e tem depoimentos interessantes. Valeu, fique bem. Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo Soares, guitarrista das bandas Comitiva do Rock e Crusader. Eu fui convidado pelo grande Ricardo Batalha a participar do RMH para dizer para vocês que banda eu gostava antigamente e parei de gostar na atualidade. E eu como guitarrista, isso pode até parecer uma heresia, mas olha só. Eu trouxe o vinil porque eu tenho todos os vinis do Malmsteen, tenho todos os CDs do Malmsteen e fui em todos os shows possíveis do Malmsteen, além de ter tido uma banda cover do Malmsteen por 14 anos. E o que aconteceu com o Malmsteen, na minha opinião? Ele foi genial do Rising Force até o Face the Animal. Após o Face the Animal, ele lançou aquele Concert Suite for Electric Guitar and Orchestra, que é fantástico. E depois disso ele lançou um disco chamado Alchemy. Do Alchemy pra frente, inclusive o Alchemy, o Malmsteen começa a se repetir e a tirar cover dele mesmo, inclusive nas harmonias de vocal. E aí eu não achava mais tão criativo como antigamente, e aí eu parei de gostar. Acho que eu me frustrei, porque ele era tão genial que acabou me frustrando. E é isso aí, galera. Valeu, Batalha, e é isso aí. Meus queridos amigos do RMH, meu nome é Nando Machado, eu sou do Wiki Metal. Carlão Chiarone, Ricardo Batalha e Edu Lucena me convidaram para falar de bandas que eu gostava muito, que hoje eu não suporto mais. A primeira delas que eu vou falar é o Helloween. Eu sei que o Helloween tem muitos fãs, espero que vocês não me xinguem, mas eu só consigo ouvir hoje em dia o EP e o Walls of Jericho. Eu não gosto mais de metal melódico, aqueles vocais muito agudos. Então por isso que eu também não consigo mais ouvir o Merciful Fate e o King Diamond. Eu não aguento aqueles falsetes o tempo inteiro. Eu até gosto do instrumental e de algumas das músicas, mas o falsete realmente me irrita. Uma outra banda que eu gostava muito, mas não consigo mais ouvir por causa daquela temática um pouco infantil, é o Manowar. Manowar tem músicas excelentes, tem um vocalista, o Eric Adams, é fantástico, mas aquela coisa Death to False Metal pra mim não dá mais pra engolir. Amigos, sou Paulo Barão da Toplin Music. Estou aqui para falar sobre algumas bandas que em algum momento significaram alguma coisa e agora não significam nada. Vou começar com Sad Wild, Black Label Society, que quando eles começaram acredito que eram muito fortes e depois simplesmente foram repetindo. Segunda banda, Dream Theater, adorava Dream Theater, só que acredito que nos 2 últimos álbuns eles perderam toda aquela magia, parece que eles ficaram muito repetitivos. Outro problema grande passou o Manowar. O Manowar começou perfeito e por último, depois para mim se voltaram muito caricatura. E por último, a banda Wasp, que simplesmente deixei de gostar por raiva porque o Black Lawless me deu um golpe de dinheiro um pouco grande que é difícil de esquecer. Isso aí, rock and roll para vocês. Olá amigos do RMH, aqui é Sérgio Martins, jornalista musical e apresentador do programa Insta Live. Estou aqui a convite do meu grande amigo Ricardo Batalha para falar de bandas que eu gosto ou que eu gostava e hoje eu não gosto mais. Em 1982 eu era um fã de Kiss e Black Sabbath quando eu conheci o Iron Maiden através do disco Number of the Beast. Aquilo foi amor à primeira vista, né? O baixo do Steve Harris, a bateria do Clive Burr, aqueles temas resvalando entre o gótico
e os contos de horror. Então eu fiquei fascinado com Iron Maiden. Hoje eu não gosto tanto, essa música que o Iron Maiden faz não me seduz tanto. Eu acho um pouco rococó, eu acho que datou, pelo menos na minha opinião. O vocal operístico do Bruce Dickinson me incomoda demais, parece um personagem do musical do Andrew Lloyd Webber, e isso não é um elogio. E eu não sei, é uma banda que, embora eu reconheça a sua importância, ela não figura na minha discoteca, ela não me seduz tanto, ela não fala para o meu universo, né? Lógico que eu ainda gosto de canções como Where It Goes There ou a própria The Number of the Beast, mas o Iron Maiden como um todo, né, com aquelas canções arrastadas, com aqueles temas falando de Alexandre o Grande, ou falando sobre literatura, já não me seduzem. Eu gosto mais de bandas mais diretas, assim. Então é isso. O Iron Maiden foi uma banda que eu amei com todas as minhas forças, e hoje, sinceramente, soa como se fosse aquela ex-namorada que você olha e fala: talvez ela não era o amor da minha vida. Obrigado a todos e até o próximo. Olá pessoal, aqui quem fala é o André, BG, sou editor do site Alquimia Rock Club. Tô aqui hoje a convite do meu amigo Ricardo Batalha para falar de uma banda que eu curtia e hoje eu não curto mais. Bom, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando eu comecei a ouvir rock e metal, né? Não tinha as plataformas digitais que nós temos hoje, a internet não era barata e acessível como é hoje. Então, basicamente, você tinha que ter grana para ir na galeria comprar CD e vinil. E se você não tivesse, você ficava refém das chamadas rádio rock da época. E comigo não foi diferente. E uma dessas bandas aí que faziam sucesso na época era o Limp Bizkit, né? Uma banda de new metal, né? Que tocava muito na época, né? Então, e eu curtia na época, mas hoje simplesmente não suporto, detesto. Mas era o que tinha para mim na época, né? Acessível, disponível para mim. E é isso. Um abraço, até a próxima. Fala galera, beleza? Aqui é o Ed Marcin, guitarrista e vocalista da banda de metal progressivo S3 e também produtor do estúdio Electric Mars, que é onde eu estou aqui em São Paulo. É um prazer imenso estar aqui participando desse programa do meu querido amigo Batalha. E ele veio com uma pergunta difícil, né? Uma banda de metal que eu escutava e que eu não consigo mais ouvir. E eu pensei bastante, porque praticamente todas as bandas que eu escuto desde moleque eu ainda adoro, de Metallica, Iron Maiden, até as bandas de progressivo mesmo, Opeth, Pain of Salvation, Porcupine Tree, sei lá, todas essas bandas eu ainda continuo ouvindo as mesmas coisas que eu ouvia de muitos anos atrás. Mas eu pensei bastante e lembrei que tem uma banda que eu não escuto, na verdade várias bandas que eu escutava quando eu comecei a tocar guitarra, que são Limp Bizkit, Papa Roach e Linkin Park, todas essas bandas, assim, era muito famoso quando eu era moleque. Eu comecei a tocar guitarra tirando essas músicas de ouvido e hoje eu não tenho a menor ideia do que aconteceu com elas, com as bandas. Nem sei como é que tá e não ouço mais e nem ouviria. Então, para quem gosta, é uma pena, mas eu realmente não é minha praia. Mas eu já fui muito fã. Valeu! Olá galera do RMH, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Aqua. Espero que tudo esteja às mil maravilhas. Primeiramente, uma honra poder participar desse programa. Eu estou tendo a difícil missão. Meus dois brothers, Ricardo Batalha e Carlão Animal, me deram essa missão terrível de escolher uma banda. Eu não diria que eu não gosto, mas assim que eu deixei de acompanhar no decorrer dos tempos. Vou ser execrado por um monte de gente, mas eu vou falar. Para mim, eu acho que o Guns N' Roses é uma banda muito legal, mas é uma banda que arrebentou com o primeiro álbum, o Appetite for Destruction. Acho que foi uma estreia maravilhosa, é um álbum que só tem hits, é muito bom, é inovador, é diferente de tudo, e depois daí para frente eles não conseguiram, aos meus olhos, manter a qualidade. Nós tivemos o Lies, que é um lado acústico e um lado ao vivo. Eu acho interessante, acho legal a música Patience. Impossível alguém da minha geração não ter cantado essa música.
E Used to Love Her também. E o Use Your Illusion 1 and 2. Se a gente pudesse juntar os dois e fazer uma coletânea, daria um bom disco, que eu acho que tem músicas ali que, ao meu ver, também não me agradam. E estão bem aquém daquele primeiro álbum, que é o Appetite. E daí pra frente, pra mim é um caos, aí eu não consigo ouvir mais nada. Então é isso que eu queria dizer, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, keep on rockin'. E aí galera do RMH, sou o Fábio Bones, baixista do Six 66. Valeu aí pelo convite, Carlão, Batalha, Edu. E eu tô aqui pra falar de uma banda que eu gostava e não gosto mais, que é o Blind Guardian, né? É uma banda que eu acabei pegando birra por causa do vocalista de uma banda que eu tinha na época de escola, que é o senhor Leandro Cassoli, que hoje tá no Viper. E quando a gente fazia reuniões dessa banda, ele levava uma pilha de CD desse tamanho e ficava obrigando a gente a ouvir. Interrompia toda hora a reunião e tal, colocava um som, não deixava chegar nem até a metade, ele tirava, colocava outro. E o Blind Guardian tinha acabado de lançar o Nightfall in Middle-earth. Eu não tinha escutado esse disco ainda e ele gostava muito, ele fazia isso toda hora. E acabou que eu nunca consegui escutar esse CD, de tanto que ele insistiu, peguei raiva. E hoje, você lembra disso, né, Leandro? Lembra que eu sei. E hoje eu não consigo mais ouvir Blind Guardian de jeito nenhum. Então essa é a banda que eu gostava e hoje não gosto mais. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas é isso aí. Valeu galera, até a próxima. Fala galera do RMH, eu sou Humberto Zambrin, eu sou batera da banda paulista Atracta de Heavy Metal. E para essa série aqui sobre bandas que a gente curtia e não curte mais, para mim foi muito difícil chegar em alguma banda assim, porque há muito tempo eu abandonei um pouco esse conceito de bandas e me foquei muito mais em músicas, né? Toda banda tem música boa e música não tão boa, e foi meio difícil, mas eu cheguei à conclusão que talvez uma banda para se citar aqui, para mim, seria Dream Theater, porque quando eu conheci, na época do Images and Words, e logo depois teve o lançamento do Awake, era um progressivo pesadão, aquela coisa moderna que era muito impactante. Para a época foi uma coisa muito legal e fez parte da formação musical de muita gente ali naquele período, né? Mas depois disso eu não consegui sentir o mesmo gosto, a mesma atração pelo trabalho musical deles que veio depois, independente de ser um grande fã do Portnoy. Então eu acho que uma banda que eu acabei desgostando com o tempo foi o Dream Theater, chegando ao ponto que até na primeira turnê deles no Brasil com o Mike Mangini, eu fui embora na metade do show porque eu realmente não estava gostando. Então acho que é a banda que merece um comentário aí, que me agradou muito, hoje em dia não agrada mais, mas não deixa de ser muito boa. Beleza? Um abraço para todos aí, valeu! E aí Batalha, e aí Carlão, aqui é o Ivan, guitarrista do Venomous. E bom, lembrando aqui, né, de uma banda que eu gostava muito antigamente, que foi uma das bandas que me conquistou assim nesse meio de som pesado, de hard rock e tal, foi o Guns N' Roses, e é uma banda que sumiu completamente da minha playlist atualmente. Não ouço mais, achei os últimos trabalhos deles não me cativaram tanto quanto os primeiros, então pra mim Guns é uma banda que eu ouvia muito e hoje não está mais na minha playlist. Valeu! Fala galera, tudo bom? Eu sou o Richard Navarro, produtor do festival Brasil Metal Union, mais conhecido como BMU. Estou aqui a convite do meu grande amigo Ricardo Batalha para falar sobre bandas que eu escutei muito ao longo da minha vida, mas que atualmente eu não escuto mais. Como um grande defensor do metal nacional, eu vou usar como exemplo a banda Angra, que eu continuo escutando, mas só o material antigo. Não sou viúva do André Matos, eu gosto demais da segunda fase da banda, né, com o meu amigo Edu Falaschi, que gravou esses dois clássicos aqui. Porém, depois do disco Temple of Shadows, todo o material que veio depois realmente não me bateu, né? Eu tentei escutar o Aurora Consurgence, o Aqua, o material com o Fablione também, com todo respeito à banda, que continua sendo uma banda excelente, tenho amigos que fazem parte da formação atual, mas não bateu pra mim. Então eu continuo com o material antigo do Angra. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, metal nacional pra todos nós. Fala galera do RMH, aqui é o Rodney Christopher, um dos fundadores da revista Road Crew, idealizador do programa Maloic. Estou aqui nesse ambiente onde produzia o programa Maloic, né, para reeditar a minha grande amizade e tabelinha que tinha com o Batalha, né, grande amigo nosso.
E sem pensar muito, me lembrei de 3 bandas que curti e hoje não tenho mais interesse. Não que eu não curto, não tenho mais interesse. A primeira é o Stratovarius. Lembro do álbum Visions, que escutei a exaustão, inclusive na época, votando como um dos melhores álbuns do ano quando ainda dava expediente na Road Crew. Hoje simplesmente não consigo escutar. Acho muito chato. A segunda banda é controversa e mexe com a idolatria de muitos. Tem uma legião de fãs, né? O Manowar. Lembro de escutar Battle Hymns pela primeira vez, aquela coisa da saga épica, né? Com o passar do tempo virou um clichê deles mesmos. Não me passa a credibilidade. Na verdade, eu prefiro muito mais a zoeira do Steel Panther e Massacration, que não se levam tanto a sério, né? E a terceira, que é um dos pilares do thrash metal, é a banda Exodus. E o motivo hoje eu acho engraçado, porque eu parei de escutar, né? Em uma das visitas da banda no Brasil, houve um meeting no bar Blackjack. E o Paul Baloff, saudoso, né? Muito louco, começou a zoar um monte de gente e a cuspir nas costas de várias pessoas. Aquilo me deixou indignado na época. E até então curtia demais, e aquilo me afastou, né? Hoje, não sei porque não escuto mais. Fiquei putinho mesmo. Um abraço a todos aí, valeu! Olá, para quem não me conhece, eu sou Stephanie Chacerro, jornalista, roqueira, frequentadora do rock and roll do Brasil e do mundo afora. Eu recebi essa pergunta, né, qual era a banda que eu gostava muito e que hoje em dia eu não gosto mais, e para mim foi bem fácil. Quando eu era nova, eu gostava muito do Bon Jovi, e no dia 19 de janeiro de 1990, eu assisti o Bon Jovi aqui em São Paulo, no Hollywood Rock. E era uma coisa assim, era uma adrenalina, era uma loucura, o palco era demais, a banda era demais, e com o passar dos anos eu acho que o Bon Jovi foi ficando uma banda, não decadente, essa não é a palavra certa, mas uma banda que, pro meu ver, pro meu gosto, já não era mais a mesma coisa. Saíram músicos, entraram outros, e sobrou o Bon Jovi, que tudo bem, é um gato, mas a banda já não é mais aquela coisa. E eu acho que é isso. Bon Jovi foi uma banda que eu gostei muito e que hoje já não me agrada mais. É isso! Olá, meus amigos do RMH, meu nome é Paula Bacher, eu sou DJ, fotógrafa, fotografo alguns shows pelo Local Talk Show e tenho uma festa chamada Casba. Estou aqui hoje a convite do Ricardo Batalha para dizer uma banda que eu gostava, escutava e hoje em dia eu não gosto mais. Escolhi uma banda que não é muito famosa, que é o Veins of Dina. Em meados de 2007 eu consumia bastante MySpace, eu era viciada em conhecer bandas da Suécia, de sleaze glam, e me deparei com o Veins of Dina. Fiquei bastante viciada na época, inclusive eu tinha CD e tal, e cheguei até a ver show do Veins of Dina e do vocalista Ulysse Devine aqui em São Paulo. Mas realmente hoje em dia é uma banda que não faz mais a minha cabeça, eu não consumo, não gosto, não escuto. É isso, muito obrigada, um beijo, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lígia, eu sou vocalista da banda Hard of Love. Estou aqui a convite do Ricardo Batalha para dizer uma banda, fazer uma participação aí, né, no programa RMH, para dizer a banda que a gente gostava, que gostava, enfim, hoje em dia já não gosta mais. Eu, com muita dor no coração, escolhi uma banda que eu amava, amo ainda gosto muito, mas devido a algumas mudanças da banda, eu hoje em dia estou um pouco mais, né, receosa. A banda é o Dream Theater, né? Infelizmente, depois que o Mike Portnoy, eu sei que algumas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, pra mim já não é mais a mesma coisa, né? Não tem nada a ver com o som da minha banda toca power ballads, balada nos 80, e é isso, gente, valeu, siga a gente lá no nosso canal, a gente faz umas lives bem legais, obrigada Batalha, um beijo. Oi gente, eu sou a Carol e eu aceitei o desafio sobre falar sobre alguma banda ou bandas que eu ouvia muito no passado e agora eu não ouço mais ou não gosto mais, enfim. É um desafio porque é bem difícil, sempre gostei de rock, sempre curti muito, então todas as bandas que eu ouvia na adolescência eu gosto ainda, muitas eu ouço ainda, mas eu resolvi falar sobre uma banda que eu era fanática, simplesmente fanática, inclusive eu tenho a demo dessa banda, tá? Que é o Angra. E essa demo é raríssima hoje em dia, tá? Raridade, me correspondi aqui no fã-clube dessa banda, eu tenho várias cartas aqui, tá? Do fã-clube, do Angra, enfim, tenho bastante material que eu guardo com muito carinho dessa banda, tenho aqui o adesivo,
Tenho cartinha de abril de 94 das novidades da banda. Estava nesse show, foi o primeiro show da banda, foi no Blackjack. Enfim, ouvi esse CD muito, só que depois no Holy Land já não curti mais essa banda, não ouvi mais. Nunca me interessei pela nova era. Enfim, não tem um motivo específico, saída de André, brigas, enfim, fofocaiada. Simplesmente me desinteressei por essa banda. Tá bom, galera? É isso aí, um beijão. Olá, pessoal do RMH, tudo bem? Eu sou Renata Pen, sou redatora de alguns veículos e eu fui convidada para falar de uma banda que eu amava e agora não gosto mais. Bom, não é que eu não gosto mais, é que eu não consigo ouvir mais o trabalho novo deles, me empapuça. Então eu comecei com esse disco aqui, que é o Slippery When Wet, que foi o terceiro, e consumia tudo. O disco, ouvia sem parar, os videoclipes eram insanos. E eu queria mais e mais. Aí eu fui indo pra trás, comprei o segundo disco, que também é muito bom, e os vídeos também são muito bons. E eu queria mais, aí eu fui em busca do primeiro. O primeiro é meio cru, mas também é legal pra caramba. Aí depois eu fui na ordem de lançamento dos discos, fui acompanhando a carreira e assistindo os shows, que Bon Jovi sempre vai ser uma banda enorme, uma banda de estádio, nunca vai perder a majestade. Mas o som, eu devo afirmar aqui, não é a mesma coisa. Então é isso. A gente se vê na próxima. Obrigada, Batalha. Falou. Fala, galera, tudo bem? Aqui é a Renata Petrelli, guitarrista e vocalista da banda The Damnation. Tô aqui para falar para vocês uma banda que eu ouvia muito há uns 10, 15 anos atrás e hoje em dia mal ouço. Tô até colocando aqui de fundo. Não sei se vocês reconhecem, mas é o Ed Guy com o álbum Hellfire Club. Cheguei aí no Rock the Planet, foi bem legal, eram tempos áureos assim do Power Metal, mas depois desse álbum eles começaram a mudar muito o estilo deles, perdendo um pouco da essência da banda, ao meu ver. Hoje em dia eu acabo ouvindo mais o Avantasia, que está muito mais ativo, do que o Ed Guy nos dias de hoje. É isso, valeu, até mais. Oi, sou Maria Correia, sou editora do site Metal no Papel e vamos lá falar das bandas ou estilos que eu ouvia e que eu não escuto mais. Na minha adolescência, a partir dos meus 10 anos de idade, eu cresci praticamente ouvindo quase que diário, além dos sons que eu já curtia, muito punk rock hardcore. The Clash, Rancid, Sex Pistols, Ramones. Eu ouvia esse estilo de música, essas bandas praticamente todos os dias. Eu morava com os meus tios e os meus primos, eles curtiam esse tipo de som. Tanto que eles chegaram até ir em shows quando essas bandas, como algumas dessas bandas passaram pelo Brasil, por exemplo, como Ramones passou por aqui. E hoje, no momento, eu não escuto mais esse estilo de música. Eu tô num momento assim que eles não fazem parte da minha vida. Não que seja ruim, mas eu não coloco mais num aparelho, num álbum para escutar, ou mesmo numa plataforma de streaming. É um estilo de música que no momento eu não tenho escutado mais. É isso, valeu. Galera, Pedro Caluf aqui, tour manager e técnico de som. Tema de hoje, bandas que eu escutava e não escuto mais, que eu não gostava e não gosto mais. É meio polêmico, porque uma delas é o Iron Maiden. Não tem um motivo, eu simplesmente fui conhecendo outras coisas, foi ficando para trás e nada novo deles começou a me agradar e eu simplesmente parei de ouvir. O trabalho do Bruce solo me agrada muito mais, ainda mais depois do Chemical Wedding. E o Metallica também, a galera vai me crucificar, mas Metallica também, de um tempo pra cá, começou a fazer umas coisas que eu parei de gostar. Eu escutava muito quando era moleque. Ainda escuto as coisas antigas do Metallica, do Iron Maiden não. É isso aí. Heavy Metal. Fala galera, eu sou o Rodrigo Greco da Hard Stuff e fui convidado pelo Ricardo Batalha para participar aqui do RMH, do quadro Bandas que você curtia e não curte mais. Então essa banda é o Deep Purple, não é brincadeira. Na verdade é uma banda que eu achei demais o primeiro álbum, um vocalista fantástico,
o Eric Adams. Tá aqui o álbum Manowar, primeiro álbum do Manowar. Tem sons fantásticos, tem uma mistura que eu curto muito, que é aquela coisa hard heavy, tipo Deftone, Metal Days, aquelas coisas de metal mesmo, Dark Avenger, a própria Battle Wings se transformou num dos hinos da banda. Então assim, eu curti demais esse primeiro álbum, mas depois o que eu achei que foi ficando meio chato, meio boring pra mim, foi aquela coisa tipo, nós somos true metal against false metal, e toda aquela lambuzada de óleo nos corpos dos caras, nos vídeos e nas capas, tipo a indumentária, e o som foi ficando cada vez mais aquela coisa meio bárbaro. Então eu não fui perdendo um pouco barato assim, mas tenho total respeito, é uma grande banda. Repito, o Eric Adams é um dos melhores vocalistas de metal do mundo, na minha opinião. Então é isso, eu fui deixando de curtir coisas desses elementos que eu acho que são até muitas vezes questões mercadológicas, mas eu perdi um pouco o barato. Então quero agradecer o Batalha, sucesso aí para o RMH e tamo junto, um grande abraço. Fala Batalha, pessoal que está assistindo aí o RMH. Sérgio Bezzi aqui do Taurus. Enfim, fui encarregado aí de falar disso, de uma banda que eu curti e deixei de gostar, né? Então, vou falar aí de um vocalista, enfim, de uma banda que eu sempre gostei muito e ainda gosto até musicalmente, mas enfim, houve uma situação que é o Phil Anselmo, que num evento fez lá o símbolo nazista e gritou White Power, quer dizer, fazendo referência a uma supremacia branca, enfim, ainda mais aliado a uma coisa nazista. Isso trouxe um desencanto assim, para mim em relação a ele e ao que ele estava envolvido. Infelizmente, o Pantera estava aí, então nem consigo mais escutar o Pantera da mesma maneira, infelizmente, né? Ele depois se desculpou, mas já estava dito, né? Então, é isso. Valeu, gente. Um abraço. Aí, galera do RMH, grande abraço aí pro Carlos, Batalha, Edu, grandes conhecedores do rock, né, do metal em geral. Cara, eu sou o Pepinho Macia aqui da Iron Fist Rockwell de Santos e, nesse contexto de bandas que eu gostava e depois parei de gostar, eu acho que mais chega perto de que, nesse contexto aí, é o Blind Guardian e o Stratovarius. O Blind Guardian lançou 3 grandes álbuns no começo de carreira e depois começou a ficar meio intrincado, meio, sei lá, minha opinião. E o Stratovarius é a mesma coisa, os primeiros álbuns são muito legais e depois começou a ficar meio um pouco mais do mesmo, né? Então eu acho que nesse contexto, Blind Guardian, os alemães do Blind Guardian, Follow the Blind, Battalions of Fear, muito legal, mas depois ficou meio boring. E o Stratovarius também os finlandeses do Stratovarius também nessa pegada aí. Grande abraço aí, valeu! Fala galera do RMH, meu nome é Sérgio Gres, sou tatuador há 20 anos e sou vocalista das bandas Sudaca e agora do Punição. As bandas que eu ouvia antes e que agora eu não consigo ouvir mais, eu tenho 2, tá? A primeira é o Danzig, né? Do vocalista Glenn Danzig, que no final dos anos 70 ele tinha um pouco influência do Roy Orbison, lembrava um pouco o Elvis, né? Tinha um vocal até legal, mas ficou bem chato nesse projeto auto-intitulado dele, tá? A segunda é o Rob Zombie, né? Que também ficou maçante demais no projeto solo dele, né? Ficou muito chato, ok? Essas são as bandas que eu ouvia antes e hoje não consigo mais, ok? Valeu galera, valeu Batalha, um abraço. Daí galera, beleza? Vandervert aqui, Rock Mania, Balneário Camboriú, Santa Catarina, participando com muita honra desse convite feito pelo Ricardo Batalha. E eu fiquei quebrando a cuca, pensando, poxa, que banda que eu ouvia, mas não consigo mais ouvir. É uma pergunta difícil, né? Mas me veio uma em mente, uma banda que marcou muito a minha época, principalmente da minha faculdade, do meu curso de jornalismo. Eu ouvi muito naquela época e ficou bem característico nas festas de facul, no carro, indo para aula, era ouvindo The Doors,
ouvi muito The Doors. Não que eu não goste da banda mais, mas quando eu boto pra ouvir hoje em dia eu não consigo mais ouvir, me dá um ar de deprê, assim. Seria essa banda então que eu lembro aí pra contribuir. Respeito pra caramba, Jim Morrison é fera, mas não consigo mais ouvir The Doors. Valeu, galera. Bom, eu sou Antônio Araújo, guitarrista do Corsos, Matanza Ritual, One Arm Away. E eu tô aqui para esse especial do RMH, meu querido amigo Ricardo Batalha, para contar sobre bandas que eu já gostei e não gosto mais. Eu nasci em 84, comecei a ouvir rock na década de 90, né? E nessa época, achar discos de MP3 não existia ainda, né? E achar discos de metal na minha cidade, aqui em Recife, não era fácil, né? Você tinha que conhecer os lugares onde se vendia, e era sempre foi um clube, assim, uma coisa meio fechada, né? No começo eu não fazia ideia, eu não conhecia nada, tinha pouquíssimos conhecidos meus que ouviam, né? Então eu fui atrás do que estava ao meu alcance, né? Loja de disco grande, e eu ouvi muito no começo uma banda que hoje eu detesto, que chama-se Nirvana. Aliás, o primeiro disco que eu ouvi do Nirvana foi um dos primeiros discos de rock que eu ouvi na vida, foi um ao vivo que chama Live at the Muddy Banks of Wiscar. E, claro que a banda é uma banda que tem uma importância, é uma banda visceral. Hoje eu até reconheço algo de interessante na banda novamente, mas eu passei muito tempo odiando, assim, porque depois que eu virei metal mesmo, aquilo ali não representava mais nada do que eu curtia, né? Mas é isso aí, já fui fã do Nirvana, não sou mais. Isso aí, valeu, um abraço a todos e fiquem em segurança. Fala galera, beleza? Aqui é o Caio Gaona, geek batera, baterista da Triscore, da Envida, e a banda que eu não curto mais, mas curtia é o Rhapsody, que agora acho que é Rhapsody of Fire. Eu comecei a ouvir rock, a tocar rock por causa dessas bandas de power metal, metal melódico, mas com o tempo eu fui curtindo outras coisas. Hoje eu sou muito mais fã de bandas de hard rock, new metal e etc, então não teve mais espaço no meu gosto. Apesar de eu gostar bastante de trilha sonora, usar algumas linhas de batera desses estilos, mas é o que eu acho, assim. É uma banda que não faz mais parte da minha playlist. Valeu! Fala aí pessoal do canal RMH, tudo bem? Eu sou Matheus Miniguini, sou vocalista da banda Navigator, uma banda que surgiu aí recentemente no cenário de metal do Brasil. Eu vim a convite do Ricardo Batalha para falar um pouco sobre uma banda que eu escutava muito e hoje em dia não escuto muito mais. E no meu caso é uma banda um pouco famosa aí, chamada Guns N' Roses, que foi a banda que me introduziu no mundo do rock, né? E eu escutava muito na minha adolescência, escutava todos os dias praticamente, assim, discos inteiros na sequência, era muito viciado mesmo. Mas com o decorrer do tempo eu fui desenvolvendo meu gosto para outras coisas mais pesadas, do heavy metal, do metal mesmo, e fui deixando um pouco o Guns de lado, e hoje em dia eu praticamente não escuto mais, né? Mas não é uma banda que eu desgosto, pelo contrário, é uma banda muito especial para mim, porque foi ela que me introduziu no mundo do rock. Mas é essa banda que eu escutava muito e hoje eu não escuto mais, beleza? Um grande abraço para todos e a gente se vê por aí, valeu! Fala galera do RMH, tudo certo com vocês aí? Aqui é Egon Savino, falando direto da cidade de Nashville, Tennessee. Eu sou baterista da banda Reverend Jack, a banda original da cidade de Madisonville, Kentucky. Eu tô aqui a convite do meu amigo Ricardo Batalha para falar a respeito das bandas que a gente sempre gostou e hoje em dia a gente não suporta mais, eu não consegue mais escutar. Eu tô falando, para mim particularmente, uma banda que eu sempre amei e hoje em dia eu não consigo ouvir, chama-se Def Leppard. Def Leppard para mim é uma banda que eu sempre escutei, todos os álbuns, até o Retroactive. Depois do Retroactive, você nem me pergunta qual o nome dos discos, o nome das músicas, eu não sei mais nada, porque eu comecei a ouvir alguns, ouvia, não gostava, eu desisti. É isso aí. Def Leppard é uma banda que eu amei, mas hoje em dia eu não aguento escutar
música sequer dos novos discos. Ok? Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Fala, galera. Diego Martins, do programa Rock em Pauta aqui do Rio Grande do Sul. Para participar desse grande programa, meu exemplo pessoal é o Sonata Ártica, né? Eu que, na adolescência, eu escutei muito Sonata Ártica. Sou um grande fã dos primeiros trabalhos, né? Já começa com Grande Eclíptica, depois o Silence, baita álbum, Winterhead's Guide, Reckoning Night, né? E até o Unia, principalmente depois da saída do guitarrista Janne Limatainen, né? Eu que sou um grande fã dele. E posteriormente acabei não curtindo tanto os outros trabalhos aí de Sonata Ártica, né? Não é que eu não gosto, né? Mas eu realmente nada perto daquilo que era alguns anos atrás para mim. Então é isso aí, grande abraço. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Sérgio Omar Menezes, sou do Rebel Rock, do blog Rebel Rock, e também colaboro com a revista Road Crew. Vim aqui então a pedido do meu amigo Ricardo Batalha falar de uma banda que eu curtia muito, que eu gostava e hoje eu não gosto mais. Eu dei uma pensada assim, porque é meio complicado assim, geralmente é difícil de eu deixar de gostar de alguma banda, né? Então eu dei uma pensada com calma e cheguei na conclusão que uma banda que hoje eu não gosto mais é essa aqui, o Red Hot Chili Peppers. Até esse álbum eu gostava muito da banda porque eles tinham aquela pegada funk rock, funk metal, o Flea caprichava no baixo, tinha aquele groove da batera do Chad Smith, que é um puta baterista. Mas depois disso aqui eu não sei o que aconteceu com a banda, se eles encaretaram, se eles resolveram apelar pra música pop, a banda ficou uma verdadeira porcaria. Os dois últimos álbuns, I'm With You e The Getaway, são horrorosos, pavorosos, dignos de nota 0. Então, pra mim, uma banda que eu não gosto mais é o Red Hot Chili Peppers. Valeu? E aí, Ricardo, aqui é João Neto da banda Fire Angel. Satisfação em participar da série Bandas que eu curtia e hoje não curto. E minha relação são 3 bandas nacionais, das quais eu curti muito, ainda respeito, mas não sou tão aficionado mais no som. Angra, Dr. Sim e Sepultura. Com todo respeito, mas não curto mais tanto como antes. Forte abraço, fica aqui o meu carinho e o agradecimento. Metal!